Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, nós vamos aqui para um comentário que foi feito aqui ontem, não é? Uma pessoa muito querida que me perguntou: Céu, por que você não pede apoio, não pede ajuda? E a gente até chega a ser às vezes mal compreendido. Então vamos lá, meu querido, minha querida, vamos compreender por que motivo que eu tenho essa imensa dificuldade e, na verdade, um voto com o Senhor, tanto eu, Renato, acerca das nossas vidas. Vamos lá, olha só, abre aí as tuas escrituras em Mateus. Se você não pode, você vai ouvir, tá bom? Mateus capítulo 10, vou começar a ler no versículo 5, tá bom? Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino do céu. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai aos mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem 2 alparcas, duas sandálias, nem um bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrares, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos até que vos retireis. Então, meus queridos, o que acontece? Aqui tem 2 instruções. Uma das instruções é que nós não deveríamos ir munidos de recursos, não é? Nós não devemos ir munidos de recursos. Não é o desejo do Senhor que nós tenhamos, como ministros das coisas dele, que nós tenhamos reservas para nossas próprias vidas. Segunda coisa, não se pede para pedir. Não é? A orientação que o nosso Senhor deu não foi que as pessoas pedissem para serem supridas, mas o Senhor está dizendo que Ele mesmo, por meio da Ruach HaKodesh, por meio do Espírito Santo de Deus, tocariam vidas voluntárias, que abririam portas para eles, que estariam com eles, não é? E neste lugar onde o Senhor abre o coração das pessoas para nós, são as pessoas que são trazidas para as nossas vidas. Você não vai ver em nenhum lugar das Escrituras Yeshua pedindo: olha, tragam recursos para que eu possa continuar meu ministério. Era um homem, não é? Continua sendo, mas agora glorificado. Mas quando ele estava aqui, era um homem como eu e como você. Uma diferença grandiosa, que ele nunca cometeu pecado. Quando ele começou o ministério dele, ele saiu de casa, não é? Não tenha seu ministério na tua própria casa, meu querido, minha querida. Eu estou dando uma orientação bíblica para você. Tem muita gente aí que tá a casa em cima, faz o ministério embaixo da casa, na garagem, ou faz no salão acima da casa. O Senhor Yeshua é o nosso exemplo. Ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Tá bom, meus queridos? É 40 quilômetros de distância, aproximadamente, se não me falha a memória. Então, assim, ele saiu da casa dele, deixou a mãe dele em segurança, a família dele em segurança, não é? Eu sempre lembro, não é? A minha falta de conhecimento das Escrituras quando o ministério começou, que o ministério era dentro de casa, não é? E a Priscila, com 5 aninhos de idade, sofreu um sequestro. Nós estávamos lidando com grupos de extermínio, uma situação terrível no Valo Velho, não é? E a Priscila foi, infelizmente, com 5 aninhos de idade, minha filha acabou, infelizmente, sofrendo uma retaliação que ninguém merece passar por isso, não é? Então, meu querido e minha querida, nós não podemos deixar de seguir orientações bíblicas, meu amado, minha amada. Então, misturar família com ministério, oh, meu Senhor, não é exemplo de ninguém isso. Até quando Eliahu, não é? Quando Elias vai escolher a Elisha, que vai escolher a Eliseu, ele joga a capa e ele diz para deixar para trás a família dele, não é? Quando o nosso Senhor chama
a cada um daqueles que ele chamou, ele deixa o pai ali com as redes, eles ficam com as famílias nucleicas, mas eles deixam, não é? Então, meu querido, minha querida, a importância para que você compreenda, não é? Que o Senhor não tem para nós misturebas, não é? É diferente o ministério do nosso querido Shaul HaShaliach. Shaul não tinha família, meu querido, minha querida. Ele provavelmente foi casado porque ele era membro do Sinédrio. Ninguém podia ser membro do Sinédrio se não fosse casado. Então, não sabemos se a esposa deixou dele por causa das boas novas, da conversão dele. Não se fala as escrituras e eu não vou especular o que aconteceu com a vida de Shaul HaShaliach. Mas ele tinha uma vida dedicada diferente de Kefa, não é? Se você estudar as escrituras, você vai ler lá na carta de Pedro, onde Pedro se chama, se auto-intitula, não é? De presbítero. Ele mesmo deixou, quando ele ficou mais velho, ele deixou de ser apóstolo, vamos dizer assim, ele deixou de fazer esse trabalho da abertura de novas igrejas, de novos pontos de pregação. Ele diz assim, aos presbíteros também como eu sou, não é? Então, olha só, Kefa, Pedro, ele em dado momento da vida, ele também parou de estar nas viagens missionárias. Mesmo assim, ele foi preso. Mesmo assim, ele era um líder, ele atraía multidões. Não é? O interesse de Roma, e como é até o dia de hoje, é justamente de pegar as pessoas que são cabeças dos ministérios que o Senhor deixou na terra dos viventes. Então, meu querido, minha querida, só para que você compreenda, a única pessoa que morreu de morte natural, segundo as escrituras, foi Yohanan, João. Todos os outros morreram de modo dramático, de modo a serem ceifados da terra dos viventes. Ah, céu, mas eles não podiam ser salvos sobrenaturalmente? Meu querido, minha querida, o dia que você compreender como esse mundo é avesso, como ele é mentiroso, né? E você vai compreender o que Yeshua diz: quem perder a vida por minha causa, ganhá-la-á, não é? E aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, meu querido, minha querida, é muito importante que você compreenda os mistérios das coisas do nosso Senhor, não é? E desde o início do ministério eu entendi isso, que se eu ficar esperando eu ter dinheiro para fazer as coisas do Senhor, eu nunca terei, porque já está escrito que eu não poderia ter ouro, prata, cobre, nada, levar 2 sandálias, tudo isso me seria provido se Ele está comigo. Se Ele está comigo, não é? Olha, meu querido, minha querida, eu quero contar uma coisa para vocês até com relação à diversão mesmo, não é? A Priscila passou por toda essa situação, não vou entrar em maiores detalhes aqui, quem passou com a gente sabe muito bem, Renato, que está ali, não é? E todo o sofrimento que nós vivemos, as pessoas que nos acompanham, estavam conosco nessa época do Valo Velho, foi uma das piores coisas que aconteceram na minha vida, pior que isso, só a morte do Marco Antônio. E foi um desespero total, e fui eu que encontrei a Priscila, estava coberta de hematomas, então assim, foi algo dramático, até para eu que lembro, é terrível me lembrar do que aconteceu com essa menina, e como ela de modo sobrenatural foi salva e resgatada para o louvor da glória do Senhor. Minha filha é um milagre, eu sei que ela é um milagre, não é? E aí o que aconteceu? Eu queria muito fazer alguma coisa para encobrir aquele mal, aquele dano, tudo que ela viveu, tudo que ela sofreu. Ela tinha só 5 aninhos de idade, não é? E naquela época tinha um comercial na televisão, não vou nem falar qual que diz que todo bom pai leva o filho à Disney, não é? E aquele dia eu vi o comercial na televisão e eu falei, oh meu Senhor, eu queria tanto levar minha filha para esse lugar. Imagina, gente, a comida que nós recebíamos era de doação, a comida que nós tínhamos para os meninos vinha dos sacolões, aquilo que os sacolões não queriam, eles nos chamavam, louvado seja o nome do Senhor, porque foi assim que os meus filhos foram alimentados por muitos anos. E aí o que aconteceu? Um shopping aqui de São Paulo, você que está na internet, não conhece, é um shopping aqui, fica no Butantã, chama-se aliás Shopping Butantã, não é? Ele estava fazendo uma promoção de férias, Shopping Butantã,
leva você para a Disney. Eu tinha tido um sonho, que eu, a Priscila e a irmã Márcia Cristina estávamos indo para a Disney, não é? E quando eu vi aquela promoção, eu tremi minhas pernas, eu tive que me amparar no balcão, porque eu sabia que o Senhor tinha me dado aquela viagem. E de fato ganhamos a viagem, querido meu, querida minha. Eu tenho o voucher até hoje guardado como memorial diante dos meus olhos, para quando a minha fé quiser esmorecer, se o Senhor me fez um dengo desse, de deixar ir para Disney, e foi uma bênção, porque eu tive um tempo somente com a Priscila, com a Márcia, irmã dela, onde nós pudemos estar ali, e nós fomos para Disney sem dinheiro nenhum. Uma amiga tinha me dado na época $100. Gente, um refrigerante na Disney, na época, custava $1, não é? Eu não tinha almoço, eu não tinha nada, eu tinha passagem, $100. E com 2 crianças, a Priscila com 5 aninhos e um pouquinho, e a Márcia Cristina ali, que também era uma adolescente, não é? Então, olha, meus queridos, eu vou te falar, hoje quando eu lembro dessas coisas, eu falo, meu pai, acho que eu tinha muito mais fé do que hoje, não é possível. Hoje eu ia pensar como que eu ia fazer, acho que a gente vai ficando velho, vai ficando bobo, não é, meu querido, minha querida? E aí o que aconteceu? Aconteceu que quando nós chegamos lá, o diretor da agência de turismo era baixa temporada, nós fomos num período que era uma baixa temporada, nós fomos em outubro, e esse diretor da própria companhia de turismo acabou indo nos buscar no aeroporto. E a minha filha começou a dizer que ela gostava do Michael W. Smith, que era um cantor norte-americano muito conhecido, e essa pessoa, o nome dele é Odivaldo Moreno, ele falou, vocês são evangélicos, vocês são crentes, né? Vai explicar, né? Aí minha filha, nós amamos ao Senhor, nós temos Ele como Senhor das nossas vidas, e esse Odivaldo já fez uma coisa extraordinária, nos chamou para que nós pudéssemos jantar na casa dele. Mal sabia ele que eu não tinha recursos nenhum para levar essas meninas para jantar. E falou, não, vocês vão ficar na minha casa, porque tem um propósito para o Senhor ter me feito trabalhar, quem está fazendo é um funcionário meu, como está em baixa temporada, eu dispensei os funcionários. Olha, meus queridos, só para vocês compreenderem o que aconteceu. O Odivaldo amou o nosso trabalho, a esposa dele, Melanie, não é? O vovô Moreno, né? A família Moreno toda nos adotou. Para vocês terem uma noção, eles compraram malas para a gente poder trazer presentes para todos os meninos. Eles compraram um presentinho para cada um dos meus 30 filhos. A Priscila ganhou de tudo que foi presente da família Moreno, não é? A Márcia Cristina acabou depois indo para os Estados Unidos e morar com essa família durante um período de 6 meses, onde ela aprendeu inglês fluente e aonde acabou depois, na verdade, podendo exercer todo o trabalho que ela tem feito de tradução com muita excelência. Meus queridos, eu fui para Disney com uma passagem ganha, com uma estadia ganha, tinha só o café da manhã. E o que mais que o seu Odivaldo fez? Ele nos deu recurso para a gente poder almoçar na Disney. Mas eu não contei para ele que nós não tínhamos dinheiro, querido meu, querida minha. Até hoje ele não sabe disso. Você compreende? Olha, eu quero que você compreenda que para nós, mensageiros do Eterno, a única maneira que nós sabemos que o Senhor é conosco é quando nós passamos por desafios e o Senhor supre, é Ele que vai tocar o coração das pessoas, não é? Olha, ontem foi um dia sobrenatural na minha vida, pelo fato de eu ver Ele fazendo isso com vida de pessoas, por meio de um projeto que o Senhor, no meio da nossa angústia e no meio da nossa honra em relação às Escrituras, porque o nosso dizer é sim, sim, não, não, meu querido, minha querida. Nós passamos aí por uma situação da perda terrível que nós sofremos do nosso querido José Maia, e nós tínhamos marcado a reunião de oração com vocês. Eu estava com meu coração completamente quebrado, se não fosse a ajuda da família ali comigo, eu não tinha a menor estrutura
para continuar, para estar na reunião de oração, para seguir. De maneira nenhuma eu poderia fazer isso, não é? Nós tínhamos marcado ali e tivemos essa perda fatalíssima, como nós perdemos essa pessoa amada. E aí nós mudamos as reuniões para as quintas-feiras, não é? Algumas pessoas não têm podido estar com a gente porque é de quinta-feira, tem as suas atividades nas suas igrejas e tudo mais. Mas o que me impressiona é que você compreende esse texto. Nós precisamos ter a certeza de que o Senhor, nosso Pai, Ele vai chamar pessoas para estar conosco. Se nós chamarmos, como é que nós sabemos que o Senhor é conosco, meu querido e minha querida? Olha só, eu vou ler aqui, continuar lendo aqui para vocês. Olha só, e quando entrares em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa shalom, a vossa paz. Mas se não for digna, torne para a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou da cidade, sacudir até o pó dos vossos pés. Em verdade, eu vos digo que haverá no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, não é? Então, meus queridos, quem abre a porta da casa para a gente, não é? O Senhor diz para a gente que de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar, não é? Ele começa a comissão da gente dizendo isso, olha, de graça vocês receberam, não é? E de graça vocês devem dar. Imagina se eu começar a tomar uma atitude que seja contrário do que está escrito aqui, meus amados, não é? Olha, nós temos de ir de graça e o Senhor, pela graça, vai suprir. É assim. Toda pessoa que fica esperando ter recurso para o ministério, para ir fazer a obra do Senhor, nunca vai fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor vai enviar sem recurso, meu amado, minha amada. É assim que a glória é dele. A glória não vai ser... Que glória tem alguém que pode dar para o Senhor alguma coisa, que pode fazer para o Senhor alguma coisa não comissionada, não é, meu querido, minha querida? Então a gente vai ver... como eu estava dizendo, nascer igreja hoje está igual pipoca lá no cinema, não é? Você vê, começa a pipocar aquilo lá, não para de sair, não é? Mas são pessoas comissionadas, são pessoas que o Senhor levantou, são pessoas... Aí não sei, meu querido, minha querida, como te responder. Só os frutos de um ministério falam por ele, não é? Eu não posso me dirigir por sinais e milagres. Porque no centro espírita tem um monte. Você acha que não acontece, meu amado? Você acha que não acontece, que as pessoas estão indo no centro espírita porque lá não acontece nada? Você pensa assim mesmo? Entende? Os demônios têm poder de agir. Eles têm poder, não é? Os poderes, as potestades do ar, elas são poderosas, meu querido, minha querida. O que aconteceu em Fátima? Eles viram como se o sol descendo e foram curadas milhares de pessoas e todas tiveram a visão. Todas viram como se o sol descesse em Fátima. E eu vou questionar a cura dessas pessoas, meus amados. Entende? Aquela cura eu vou dizer que é do Senhor, uma idolatria sem tamanho, que está aí até hoje a peregrinação de Fátima. Não é? Será que a Maria de Fátima não sabia que o nome dela é Miriam? Ela não diria o nome certo, não é? Mas muitas pessoas são enganadas pelo mal. São enganadas porque querem ser enganadas também, porque querem alguma coisa lucrativa, receber alguma coisa. Então, meu querido e minha querida, o motivo porque nós não pedimos nada é porque de graça recebeste, de graça dai. Ah, céu, e como é que se mantém? O Senhor vai tocar o coração das pessoas. Ele tem feito assim nas nossas vidas. E Ele vai continuar fazendo assim se Ele aprovar o ministério que nós temos. Se eu começar a pedir as coisas, meus queridos, como é que eu vou saber que o Senhor é comigo? Como eu vou saber que Ele me enviou? Isso não é uma prova para você de que eu sou dele. É uma prova para mim. Então, ai de mim se eu não anunciar as boas novas. Ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Está bem, meu querido e minha querida? Olha...
lai lai.